Você concorda comigo que é muito estressante ficar sem energia porque simplesmente o seu disjuntor avariou? E como se não bastasse, compras um novo e ainda assim ele desarma frequentemente, ou seja, constantemente ficas sem energia. Qual deve ser o problema? Será isso normal? Ou comprei um disjuntor pirata? Meu nome é Mauro Nhapanga e esse é o seu canal 9 e hoje vamos solucionar esse problema. Um disjuntor é um dispositivo de proteção que vai proteger a sua instalação contra sobrecarga e contra curtos-circuitos. Portanto, quando um disjuntor desarma, ele está a fazer uma denúncia, a dizer que a tua instalação não está boa. Portanto, quando isso acontece, não adianta colocar palitos nesse mesmo disjuntor, fita cola ou até mesmo cola tudo, não adianta, porque o problema ainda vai persistir. Então, qual é a solução? Mas antes de ir para a mesma solução, importa saber o que faz com que um disjuntor desarme. Basicamente, são 4 motivos que fazem um disjuntor desarmar constantemente. O primeiro que é a sobrecarga, o segundo são os curtos-circuitos, o terceiro o sobreaquecimento e o quarto um disjuntor falso, ou seja, um disjuntor de baixa qualidade. Um exemplo muito claro sobre uma sobrecarga é quando um disjuntor está para inúmeras cargas além da sua conta. Quando um disjuntor tem que suportar a carga de uma geleira, de um congelador, de uma chaleira, micro-ondas e uma série de coisas que estão lá ligadas nesse mesmo disjuntor. Então, esse disjuntor ele vai desarmar. E esse desarme é um pedido de socorro, porque ele não está conseguindo aguentar tanta carga que ele está sendo acoplado. A principal característica de um disjuntor que está em sobrecarga é que ele não desarma de forma imediata quando as cargas são ligadas. Ele aguenta por um certo tempo e depois desarma. Então tu não pode pensar que talvez o disjuntor não esteja tão bom. Levanta de novo esse mesmo disjuntor. Depois de um certo tempo desarma. Então esse pequeno tempo é um pedido de socorro. Então o teu disjuntor está em uma sobrecarga. E agora vamos para o nosso segundo item, que é o curto-circuito. Um curto-circuito é quando um circuito ele faz o seu fechamento com uma resistência aproximadamente igual a zero. Portanto, nessas condições, a corrente sobe de forma brusca. Então, aí esse mesmo disjuntor vai desarmar, porque não vai suportar essa mesma corrente. Então, mas numa linguagem muito simples e mais geral, é quando há uma união entre fase e neutro. Então, aí nós temos nosso curto-circuito e isso vai fazer com que o nosso disjuntor desarme. E a característica de um curto-circuito é que o disjuntor, nessa mesma situação, ele desarma na hora, nem dá tempo. E se você for a levantar, ele na hora desarma. Portanto, não adianta insistir, porque isso vai ser muito perigoso. Vamos agora para o nosso terceiro item, que é o sobreaquecimento. O sobreaquecimento ele tem várias causas, e são muitas mesmo, mas uma das mais principais é quando existe o mau dimensionamento dos condutores. Ou seja, quando existe um condutor de uma secção muito menor a alimentar uma carga que ele não pode suportar, a consequência é esse condutor vai aquecer demais. Isso vai fazer com que o disjuntor no qual ele está ligado também tenha um sobreaquecimento, que vai fazer com que esse mesmo disjuntor desarme. A principal característica de um sobreaquecimento é igual com o de uma sobrecarga, porém existe um sinal a mais, que é um sinal nasal, ou seja, existe lá um cheiro de fio queimado, mas não espere sentir esse cheiro vindo do seu quadro geral. Não, nem sempre isso vem de lá, mas vem sempre do lugar mais fraco. Pode vir de uma tomada, de um fio, de uma secção muito menor, seja dentro de um tubo ou algo do gênero. Mas sempre que sentir um cheiro desse, procure um eletricista de forma mais urgente. Vamos agora para o nosso quarto item, que são os disjuntores de baixa qualidade. Um disjuntor de baixa qualidade ele pode até apresentar em seu corpo 16 amperes, como tenho exemplo deixei aqui em minha mão. Mas, na verdade, ele não é tudo isso. Ele é muito menos que isso. Aqui vem 16 amperes de curva C. Mas, na verdade, um disjuntor falso ele não vai ter essas mesmas características internas. Ele, ao ser conectado ao nosso circuito, ele vai desarmar porque não vai suportar tanta corrente assim. Existem também outras características de um disjuntor de baixa qualidade, como exemplo de uma patilha muito dura,
muito rígida, que é difícil de ser maleável. Ou seja, nós devemos ter um disjuntor com uma patilha bem maleável, muito flexível, não uma patilha muito rígida, que é muito difícil de ser manuseada. Como também não pode ter um peso muito reduzido assim, aparentemente, mas tem que ter um certo peso que a pessoa sente que sim, aqui carregar uma coisa que tenha sentido. Por agora, gostaria de deixar aqui alguns conselhos a favor da sua própria segurança, como também da sua própria instalação. É muito comum que quando um disjuntor desarma, nós sempre calçamos o mesmo com um palito, com uma fita cola, com uma fita isoladora, com alguma agulha, algo do gênero. Mas isso é muito perigoso, porque em caso de um curto-circuito, imediatamente a tua casa pode ser incendiada pela corrente elétrica. Portanto, fique atento. E sempre que esse tipo de coisa acontece, contacta a Inove, porque a Inove pode muito bem solucionar o teu problema. Gostou do vídeo? Então subscreva-se no canal Inove, coloca aí seu like, porque Inove ainda tem muito conteúdo interessante para ti.